Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com muito prazer para mais um programa em que a gente pretende levar até você um pouco mais sobre as personalidades que você está acostumado a ver no rádio, na televisão, ver e ouvir, mas não conhece muita coisa a respeito do ser humano que existe por trás de uma autoridade. Por exemplo, eu me refiro nesse caso a um secretário de Estado. Você vai ter oportunidade hoje de conhecer um pouco mais sobre uma pessoa que nasceu lá na Asa Sul, em Brasília, não é isso? Lá na Asa Sul, em Brasília. Demorou a vir para Goiânia, faz pouco mais de 2 anos que ele está aqui conosco, 1 ano e pouco, se tanto, quase 2, e está começando a conhecer Goiânia. E é hora também de Goiânia começar a conhecer um pouco mais dele, porque ele representa aqui uma instituição bastante importante para a vida de todos nós, que é a Goinfra, que é a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Goinfra, que antes era Getop e que já deu muita dor de cabeça para quem passou por lá e também para quem precisava de estradas em perfeitas condições de uso. A gente vai querer saber, claro, um pouco sobre as estradas, mas eu vou procurar saber mais sobre as estradas da vida desse jovem que aqui está hoje. Eu agradeço muito desde já pela presença dele, porque ele se dispõe a abrir o coração, dizer tudo o que ele pensa sobre a vida, tudo o que ele pensa sobre o que ele quer da vida e tudo o que ele pensa sobre o que é morar em Goiás. É muito interessante esse ponto de vista de alguém que veio de Brasília para cá. Estou falando do Pedro Henrique Ramos Salles, ou Pedro Salles, que é o presidente da Goinfra. Tudo bem, presidente? Boa noite, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Paulo, prazer todo meu, uma satisfação enorme estar aqui na sua casa e um ambiente bacana para a gente fazer um bate-papo agradável e, como você disse, a gente trocar ideias sobre outros assuntos mais descontraídos e eu ter a oportunidade de falar um pouco de mim, daquilo que é a nossa intimidade, às vezes nossa vida particular, que a gente não tem tempo nessa rotina tão apertada, de tantas demandas. Então, uma oportunidade muito bacana, eu fico muito feliz e muito honrado de estar aqui no seu programa. Que legal, eu fico muito honrado em que o senhor esteja aqui no nosso programa e que esteja aqui conosco, nem em casa, né? Nós estamos fazendo um programa de casa, virou moda agora essa história de home office, né? Então nós estamos fazendo um programa de casa, estamos trabalhando em casa, né? E com muito prazer, porque eu estou recebendo, como dizia uma música do Belchior, velhos e novos amigos, né? Tá certo. Velhos, como é que era a música? Antigos... Acho que era isso mesmo. Né? Antigos e novos amigos, que a Vanusa, inclusive, gravou também. E eu gosto demais de fazer amizades também, né? E eu espero que essa entrevista entre nós dois abra esse caminho também para que a gente possa ter um pouco mais de proximidade. De uns 2 anos para cá, no final do ano de 2019? 18. Logo depois de Ronaldo Caiado ter ganho a eleição, o senhor veio como coordenador da transição do governo, né? Do governo de Zé Eliton para Ronaldo Caiado. Quer dizer, então, o goiano começou a conhecer, ainda que pouco, né? Um pouco da vida de Pedro Henrique Ramos Salles, que hoje é presidente da Goinfra e passou também pela Secretaria de Administração e também pela Codego. Quer dizer, o senhor já tem uma longa história para apenas 2 anos de Goiás. E o senhor me dizia, antes de a gente começar o programa, que o senhor gostaria de falar sobre certas coisas, né, que o senhor tem vontade mesmo de falar, sobre sua própria vida, sair um pouco daquela história de estradas, reforma de estradas, recapeamento, aquela coisa toda que as pessoas tanto cobram. Isso eu gostaria de falar um pouco sobre o senhor. Por que essa vontade de abrir o coração? Olha, todo secretário de Estado, ele naturalmente ele aparece para o público, para a vida pública, dentro daquela temática que ele é o titular, né? E acaba que você, no seu meio social, nas entrevistas, obviamente no meio profissional, você está sempre monotemático, né? Sempre ligado àquela temática que você está associado. Isso gera um pouco assim, de angústia, porque
quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente gosta de mostrar que a gente mostrar outras coisas, que a gente não é só alguém que responde pelas estradas do estado. A gente também tem a nossa vida, as nossas particularidades, então eu acho bacana a oportunidade da gente poder falar um pouco de coisas diferentes. Isso soa meio estranho assim, porque o senhor foi assessor, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Sim. Foi assessor do Luiz Roberto Barroso. Sim. Tá? E o Supremo Tribunal Federal é composto por ministros que não são lá de falar muito. Não. Como é que o senhor destoou dessa história? Bom, eu sou de carreira servidor do Supremo, né? O Judiciário, ele é um espaço mais reservado, naturalmente mais reservado. O Judiciário e o Supremo sobremaneira. As pessoas gostam, né, de comentar as decisões do Supremo. É um absurdo aquela decisão do Supremo, o Supremo não podia ter feito isso, o Supremo não poderia ter feito aquilo. O senhor já disse isso alguma vez? Olha, quando você trabalha no lugar, você vê todas as decisões, você concorda com algumas e não concorda com outras, né? Como qualquer cidadão brasileiro, né? Quando tem a Copa do Mundo, a gente não gosta de dizer que o Brasil tem 200 milhões de treinadores, então no Supremo a gente tem 200 milhões de juristas que interpretam as decisões do Supremo. Então, também, como qualquer cidadão, às vezes tomam algumas decisões que você não concorda, não fica feliz, mas lá a gente tem que ter o protocolo, a liturgia e respeitar, sobretudo. O senhor sempre se portou de acordo com a decisão do Supremo? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas o senhor acha que o Supremo teria que intervir como interveio nessa questão, por exemplo, da Copa América ser realizada no Brasil? Isso é coisa de Supremo? Bom, na verdade, o Brasil tem um problema de judicialização de tudo. O ministro Barroso tem um livro famoso que fala sobre isso, desse problema cultural nosso de tudo submeter ao judiciário, chamado a judicialização da vida, onde ele vai enfrentar com aspectos científicos assim, esses movimentos que o país viveu que o levaram a essa cultura de judicializar tudo. Aí você tem greve dos caminhoneiros judicializada, Copa América e uma série de situações que elas deveriam ser resolvidas no meio social, na sociedade civil, no parlamento, mas que acabam indo para lá. A culpa então não é do Supremo? Não, a culpa não é do Supremo. O Supremo age quando é provocado. Sim. É bem verdade que quando provocado... E os partidos de esquerda adoram isso, né? Isso, os partidos políticos, de uma forma geral, sempre que tem uma situação que lhe desfavorece, costuma provocar o Supremo para tentar reverter aquilo. Então acaba que o Supremo participa da vida política do país, quando na verdade deveria se reservar a umas questões eminentemente jurídicas. Então, por exemplo, quando você tem a Alemanha, Estados Unidos, países que têm cortes constitucionais mais consolidadas, elas são naturalmente mais ligadas àquelas questões que são próprias do direito. No Brasil a gente acaba extrapolando isso um pouco. Mistura tudo, né? Mas vamos deixar essa história de lado, porque o que eu quero saber hoje é quem é Pedro Salles. Tá certo. O que o cidadão Pedro Salles faz? O senhor é jovem, o senhor se importa em dizer a idade? 37 anos. 37 anos, jovem de tudo, né? O senhor está morando um pouco aqui em Goiânia, um pouco em Brasília por conta da sua esposa, é isso? Eu fico aqui em Goiânia de segunda a sexta e no final de semana eu vou para casa. Minha esposa trabalha no Senado Federal, então ela tá lá em Brasília. O senhor tem filhos? Não. Não? Planejávamos para esse ano, mas a Covid veio aí e atrapalhou um pouco os planos. A pandemia atrapalhou tudo, né? Atrapalhou muita coisa. Até isso. Até né? isso. Até isso. Até ter filhos. Mas o que é que o senhor faz na intimidade? Quando o senhor está em casa, o senhor costuma ouvir música? É verdade que o senhor pensa que Raça Negra é melhor que Beatles? Isso aí, nossas redes sociais, às vezes no momento de descontração, a gente faz uma brincadeira ou outra. E isso vem do fato de que na minha adolescência o pagode fazia muito sucesso ali, anos 90. E aí em Brasília eu tinha uma banda de pagode, sempre gostei. E aí é uma paixão que eu trago aí para a vida desde então. Claro que a vida foi me levando para outros caminhos, tem que estudar e tal. E
acabou que hoje a gente só aprecia na rádio, mas trago essa paixão de gostar de samba, de pagode. Aquele velho pagode. O velho clássico ali da década de 90. Não tão velho assim, mas verdade. bem diferente de hoje. O que é que tem de diferença entre aquele pagode que o senhor gostava e o de hoje? Acho que os estilos musicais, eles têm a cara de sua época, né? As coisas, o músico, ele presta muito atenção no gosto do público daquele momento e tenta fazer uma produção voltada para o que fará sucesso naquele momento que ele vive. Então, o tempo vai passando, a própria música sertaneja, você vê que no passado você tinha o Zezé de Camargo e Luciano, o Leonardo, tal, um perfil de cantor sertanejo. Hoje a moçada já tem um outro estilo, que já é mais voltado para o que o público gosta hoje em dia, né? Os jovens que acompanham mais. Então, assim, eu trago comigo esse gosto do meu momento, que foi aquele momento lá de trás. O senhor não gostava de rock, não? Brasília tem muito... Brasília tira como uma capital do rock, Isso, né? era tido como uma capital do rock. Eu gostava de rock da década de 60, 70, fui fã ardoroso assim, do Pink Floyd, do Led Zeppelin, gostava. Isso aí numa época ainda mais jovem ainda, eu andava de skate no setor bancário, em Brasília. Ralou muito o joelho ou já tinha proteção? Eu ralei demais. Então nessa época eu gostava assim, eu nunca fui muito do rock nacional. Eu apreciava, assim, achava bacana, mas eu gostava mais dessas bandas clássicas que marcaram época. O rock progressivo. Isso. O rock progressivo, meio voltado também, meio misturado com o psicodelismo. Sim, gostei muito de Rolling Stones. Eu tenho lá em casa um DVD que tem assim cenas assim dos shows deles, então assim gosto demais. E agora me responda, por favor, o senhor gosta mais de Beatles ou do Raça Negra? Essa para mim é uma dúvida cruel, né? Não, mas isso é uma brincadeira. É claro que o Beatles é uma banda eterna, né? Tipo um mito. É porque a gente brinca lá que a gente gosta tanto do Raça Negra que, inclusive no meu casamento O senhor cantou Raça Negra? Eu cantei Raça Negra, eu pedi um espaço lá pra banda, subi no palco, cantei uma música do Raça Negra pra minha esposa. O que o senhor cantou, o senhor se lembra? Eu cantei uma música deles, acho que eu cantei aquelas músicas deles, assim, as mais famosas, aquelas que todo mundo conhece. Por exemplo, um trechinho de uma delas. É aquela, o azul do mar e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento. Aí vai embora, né? Ou o senhor cantou mais do que uma? Eu cantei umas 2, 3 músicas no meu casamento, foi uma brincadeira lá, da hora. Mas o senhor é bem afinado, a gente percebe que o senhor é afinado. Se eu cantar igual eu cuido da Goinfra, o governador me demite amanhã. Brincadeira. Mas que outra música o senhor cantou que o senhor se lembra? Eu na verdade foi esse assim, é um momento inesquecível, né? Foi um momento muito marcante e a gente sempre quis organizar essa festa e eu, na época que ela estava contratando a banda, aí eu, em segredo lá, secretamente, combinei com a banda, vai ter um momento lá que eu vou subir lá, vou cantar 3 musiquinhas e tal, vocês tocam SSS, e aí foi uma surpresa. Então o Raça Negra cantou no seu casamento? Não a banda Raça Negra, uma banda que estava contratada para o casório, né? Aquelas bandas que tocam todos os estilos, né? Que tipo de animação de formatura, né? Que você contrata assim para esse tipo de festividade. Aí eu combinei com eles, vai ter um momento ali que eu vou subir e tal, você toca a música do Raça Negra que eu vou cantar e tal, vai ser uma surpresa. Vou roubar a cena. Aí a ideia era essa, aí foi mais ou menos assim que aconteceu. Pois é, mas um trechinho de outra, só pra gente ouvir e lembrar. Eu não lembro assim de exatamente quais foram as músicas, assim, eu preciso ouvir para poder entrar assim no clima. Mas o senhor cantava isso tanto na sua banda, não é isso? Era uma bandinha dessas assim de adolescente, né, que você monta com os amigos. Lá em Brasília tem muito isso assim de os amigos da quadra, né? As quadras, você tem as quadras, aí a turma que desce, aí joga bola junto, tem uma banda e tal, uma coisa que
que é bonita, assim, de Brasília, assim, que pelo menos foi do meu tempo, né? Hoje em dia mudou tanto, tal, tem violência, os jovens, a moçada tem muito medo de andar na rua, né? Mais complicado, você não vê tanta criança na rua. Mas uma coisa que tinha do meu tempo, que era a turma que ia debaixo da quadra e tal, aí a gente juntava uma turma lá. O senhor ainda vê essa turma ou não? Tem, sou amigo de todos. As redes sociais ajudam muito isso, né? Então, aí hoje é o WhatsApp, monta o grupo do WhatsApp daquele tempo e tal, e a turma brinca e tal, encontra uma vez ou outra. Eu tenho, assim, com muito carinho esses momentos, assim, que eu tive da minha adolescência em Brasília. E era só pagode mesmo? A banda era só de pagode, era o que fazia sucesso na época, né? Era o que... Mas rock, o senhor nunca tocou rock? Não, nunca cantou rock? Nunca toquei rock. O rock, esse momento meu do rock foi esse momento que eu era skatista e que eu gostava dessas bandas clássicas, né? Aquele sentimento ali também da adolescência meio rebelde, né? O senhor era rebelde? Não, é porque assim, quando você sai, que você tá andando de skate e tal, você incorpora ali um personagem, aquela cultura, né? Daquela moçada que tá ali andando de skate, que gosta daquele som e vai para aquelas festas. Então, assim, tinha algumas festas de rock. Então, é um momento assim da adolescência que você é mais rebelde. O senhor nasceu em que ano? 83. 83, quer dizer, o senhor era menino de tudo para ver aquele movimento do rock em Brasília. Sim, né, do Renato Russo, do Capital Inicial. O próprio Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro, Cássia Eller. Cássia Eller, tantos outros músicos. O senhor só veio a conhecer esse grupo muito tempo depois? Quando eles fizeram assim um sucesso naquele momento, eu era muito novo. Não foi o meu momento do rock. Talvez tenha tido esse desencontro. Né? Assim, a minha irmã, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela é 10 anos mais velha que eu. Ela viveu intensamente esse momento. Né? Assim, que Legião Urbana fazia shows ali no ginásio Nilson Nelson e lotava, tal, era a banda do momento. Tal. Então, Paulo Ricardo, RPM. Estádio, né? No Mané Garrincha. No Mané Garrincha. Então, foi um momento que não foi assim o da minha geração, entendeu? O senhor não sentiu falta nada assim de rock? O senhor não tem veia roqueira? Não tenho. Eu gosto, eu aprecio. Assim, eu tenho o Pink Floyd como uma das minhas bandas preferidas assim, da minha vida. Eu fui no show que teve em Brasília do vocalista, né? Que agora ele viaja sozinho com show e tal. Mas não vivi esse momento assim com muita intensidade na minha juventude. Então ficou só no samba, ficou só... Eu sempre fui muito mais do samba. E do samba tradicional, o que é que o senhor gosta? De quem que o senhor Olha, gosta? eu gosto do Cartola, eu gosto do... Gosto de Luiz Melodia, gosto de Paulinho da Viola. Eu gosto do Fundo de Quintal, eu gosto do Jorge Aragão. Eu gosto de todos. Então, assim, acho que o samba clássico brasileiro... Esse aqui, o senhor gosta? Deixa eu ver. Cartola. Isso aí é fantástico, né? Isso aí é poesia pura. Bete Carvalho. Então, isso aqui é maravilhoso, né? Uma das coisas mais belas que a nossa cultura já produziu. Né? E aqui é rapidinho, o senhor viu, né? Aqui são só CDs. Bacana. Elis, Emílio Santiago. Aqui é só MPB, aqui é só samba, tem mais de Cartola, tem mais de... E aqui é rapidinho, só pra gente, né, dar uma ilustrada na coisa. Cartola, para quem está tentando, de repente, às vezes se lembrar de uma das músicas, As Rosas Não Falam. As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho. Isso, essa música é linda. Foi depois, muitos anos depois, regravada pelo Cazuza, fez muito sucesso. Né? Verdade, pelo Ney Matogrosso. Ney Matogrosso também. E essa o senhor não canta? Não. Ou canta e está escondendo? Não, canto não. Canta e está escondendo. Canto não. O senhor é muito tímido, não? Não, eu sou um sujeito mais reservado, mas... Quase normal. Mas assim, num ambiente mais adequado, eu sou descontraído também. Se tivesse um cavaquinho aqui agora, o senhor estaria tocando. Tentava arranhar um pouco. Que pena. Oi, Leida, você não me disse que ele tocava cavaquinho, Leida. Leida é sua assessora, né? A Dani também, verdade. Sua assessora também. Não me entregaram essa, né, do presidente, senão eu teria providenciado um cavaquinho, Tá né, certo. para o senhor fazer uma pequena demonstração aqui dessa arte toda. É bonito, né? A música,
Música é muito interessante, né? Está presente nas nossas vidas, em momentos marcantes, Sem daqueles que... Qual é a música da qual o senhor se lembra mais de quando o senhor ainda era pequenininho? Qual uma música que marcou a sua vida? Quando eu era criança, os meus pais gostavam muito do Roberto Carlos, né? Ah, é? Meus pais eram fãs, provavelmente da juventude deles, né? Da Jovem Guarda e tudo aquilo que houve, né? Então eu cresci muito com aqueles LPs do Roberto Carlos, ouvindo muito. E eu sou fã do Roberto Carlos, assim, fã número 1 do Roberto Carlos. Eu conheço vários momentos da carreira dele, tá? Ali ouvindo quando criança, mas desenvolvi o gosto e aprendi a gostar. E o senhor curte Jovem Guarda de uma forma geral ou não? Eu acompanhei pouco, assim, era isso, os LPs, os vinis, né, que tinham lá em casa daquela época que meus pais gostavam, mas o que eu ouvi mais mesmo foi o Roberto Carlos. O rei. É o rei. Esse é o rei para muitas gerações, né? Quando ele tinha 20 e poucos aninhos, já era o rei. Esse momento da Jovem Guarda, ele muito ligado ali a Vanderleia, ao Erasmo, né? E aí cantava com eles e tal. Eu vou fazer aqui, me permita aqui o pessoal da TV, Apóstolo e outros, fazer um registro aqui, né? Para quem gosta de Jovem Guarda, eu estou apresentando um programa de Jovem Guarda. Olha aí, ó. Na Rádio Brasil Central FM, na RBC FM, todo sábado, das 7 da noite até as 9 da noite. E é interessante, né, que a gente tem participação. Eu acabei construindo uma amizade também com esse pessoal da Jovem Guarda. Bacana. E eles mandam mensagens, mandam gravações, a gente vai tocando e rodando música, rodando aqueles sucessos todos daquela época. Então é o programa Festa de Arromba. Assista, né, se você gosta de Jovem Guarda, e se não gosta, assista também para você conhecer o que foi esse movimento, que na minha opinião foi muito bonito e muito puro. A Jovem Guarda tinha isso, né? Essa pureza. Na verdade, a nossa música teve esses movimentos, né? Você vê assim, o tropicalismo, aí teve o Clube da Esquina em Minas Gerais, né? O Milton Nascimento, o Flávio Venturini, né? O Beto Guedes, 14 Bis, né? Então a gente teve Fernando Brant, então Lô Borges. Então, assim, a gente tem essa coisa de movimentos sazonais na música. A música brasileira é muito rica, né? É verdade. É muito rica, né? Ela vai para um lado, é rica, você vai para o outro lado, é rico também. Quer dizer, tem grandes compositores, grandes intérpretes. E é isso que é muito bom. Né? E eu também digo que tive felicidade, porque eu peguei, né? Eu sou uns 6 meses mais velho só que o senhor, mas eu peguei essa época aí exatamente de Clube da Esquina, peguei os festivais, peguei Jovem Guarda, peguei Bossa Nova, Tropicalismo, que eu acho que foram os anos mais ricos, né, da música brasileira. Sim, como é que o senhor avalia a música hoje, a música brasileira hoje? Olha, acho que o mercado ele era mais artístico e um pouco menos comercial, né? Hoje o mercado ele é muito voltado a consumo de massa. O artista ele tenta criar um produto, um formato que tenha mais likes, né, no Instagram, mais views no YouTube. Hoje a meta do artista é essa. Isso aí acaba tirando um pouco da naturalidade, da natureza do artista. Mas não é por isso também que não tenha música boa, né? Tem aí muita gente talentosa aí. Se você pesquisar, você acaba vendo muita gente boa. Como é que o senhor faz para relaxar? A vida hoje é medida por likes. Né? Por likes. Não só na música, mas de tudo. É verdade. Mas quando o senhor quer relaxar, o senhor está em casa, de repente o senhor quer ouvir uma música, de repente o senhor quer ver um filme. O que é que o senhor faz para relaxar e esquecer que existe o CBUQ? CBUQ é o asfalto. É o asfalto, é verdade. Bom, uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de ler, né? Eu sou viciado em biografias, né? Gosto muito compro livros de biografias, gosto muito de leitura de biografias. De vida, né? De história. De história de grandes personalidades. De contos, né? Que conta do relato da vida das pessoas. De grandes personalidades.
Como agora eu tenho certeza que muita gente está gostando desses relatos que o senhor está fazendo. O senhor ainda está segurando um pouco, mas vamos ver se a gente consegue abrir um pouco mais. Eu gosto de documentários, sou apaixonado, assim, gosto de filmes. Não gosto, assim, dos filmes comerciais, né? Eu gosto de filmes mais conceituais. Eu gosto tipo de Almodóvar, Lars von Trier, eu gosto dessas coisas um pouco mais diferentes. Mas gosto também de jogar futebol, sou apaixonado por futebol, então saio às vezes. Agora na pandemia não é muito difícil, tudo parou, né? Ou sou apaixonado pelo Parque da Cidade em Brasília, dar uma corrida no parque, tomar uma ducha. Então assim, nos meus momentos de lazer eu tento fazer uma atividade física e gosto assim de filmes, livros, né? E ficar com a minha esposa, tomar um chopp, conversar. E no futebol o senhor joga em que posição? Bom, eu cheguei a jogar até a fase universitária no meio de campo. Né? Eu jogava, era até bolsista do Uniceub, que foi onde eu me formei em Direito. Então fui até o e-mail da faculdade como bolsista do time de futebol. Mas aí a faculdade vai caminhando, você vai tendo que trabalhar, estudar, os estudos vão se intensificando, né? A faculdade de Direito é uma faculdade difícil. E aí eu fui me afastando um pouco do futebol e fui só deixando como lazer mesmo. O senhor fez Direito? Fiz Direito. O senhor estudou Direito, o senhor é advogado? Isso, eu fiz Direito no CEUB. CEUB que tinha um time também disputando uma das séries do Campeonato Brasileiro, né? Sim, o CEUB é uma faculdade famosa lá, sempre por investir em esporte, né? Investiu muito no basquete brasileiro, tinha um time aí famoso, recente, que jogou no Campeonato Nacional. Então, o CEUB é um ambiente universitário que sempre investiu em esporte. O senhor teve uma infância difícil ou uma infância muito fácil, muito tranquila? Olha, a minha infância, ela não foi uma infância difícil, mas ela não foi uma infância fácil, né? Porque eu sou de uma família de 4 filhos e os meus pais são servidores públicos. O meu pai era falecido, ele era médico da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, antiga Fundação Hospitalar, e a minha mãe professora. Então, um casal de servidores naquela época que tivesse 4 filhos, naturalmente ia ter alguma restrição financeira, porque, né, a vida em Brasília é cara, né, e com muitos filhos. Então assim, não é que eu tenha tido uma infância difícil, mas não foi abastada, vamos dizer assim, né? Foi muito na rua, se virando com o que dá. Com os amigos? Com os amigos. Com as namoradas também? Também, na época, né? O senhor teve muitas namoradas? Não, nunca fui. O senhor é bem apessoado, de se imaginar. Nunca fui um sujeito assim de o Dom Juan, não, mas sempre tinha uma namoradinha, isso aí é normal. Nunca ficou só? Exatamente. Só isso? É isso. Não, nunca tive muita namorada, mas eu nunca fiquei só. Fica paradoxal, né? Mas assim, é normal. E como é que o senhor veio parar em Goiás? O senhor já conhecia Goiânia, já conhecia Goiás antes de vir em definitivo para cá? Não, assim, eu já tinha passado em Goiânia por algumas situações da vida, mas muito breve, não conhecia a cidade. Estou conhecendo agora que vim morar, né? Conheci o doutor Ronaldo, na época como senador, o gabinete dele abria essa oportunidade de contratação de assessorias. Aí na época um colega que foi assessor do ministro Aires Brito, e eu era assessor do ministro Barroso, esse colega, quando do desligamento do ministro Brito do Supremo, ele era advogado do Democratas, estava no Senado na época, houve a oportunidade da vaga, ele chegou para o senador e falou: olha, nessa área aí de atuação tem um colega lá do Supremo que, se fizer o convite, pode ser que ele venha e tal. Aí eu fiz a entrevista, deu tudo certo. A minha relação com o governador sempre foi muito boa. Eu sempre entendi a sistemática dele de trabalho. Ele é um cara
transparente, espontânea, ele deixa sempre muito claro ali qual que é o estilo dele, as coisas que ele gosta, como que você deve proceder para assessorá-lo, e eu entendi isso com rapidez e desde sempre a gente se deu muito bem. O senhor foi entendendo logo desde cedo esse posicionamento dele, né? Porque Caiado, ele não deixa segredo nenhum, quer dizer, ele é radicalmente contra esquerda, contra PT, contra esses outros partidos. Sim. Né? Os senhores tiveram muitos problemas com esse pessoal, de processos e de outras coisas? Não? Assim, ele é um cara que tem uma luta histórica, né? Que surge ali da defesa do movimento ruralista contra algumas bandeiras, ideologias que a esquerda tinha naquele momento da redemocratização, né? Aquela questão forte ali do direito de propriedade e tal, e a construção da imagem do ruralista como um sujeito trabalhador que sustenta o país através do seu trabalho. Ele sempre foi um cara muito lutador nesse sentido. E muitas vezes a esquerda era o antagonismo de algumas bandeiras dele. E aí esse confronto natural aconteceu. Mas uma coisa que eu admiro dele é que, por mais contundente que ele seja, ele é sempre um cara muito respeitoso, ele vai dentro do limite que é a regra do jogo, do diálogo, do debate, observando o regimento, um cara técnico ali na forma dele fazer a atuação dele. Então, foi muito bom assessorá-lo por isso, porque um cara que muito faminto por conhecimento, queria sempre saber as matérias, e conversar, e estudar, e ler, para poder se destacar. Então isso também estimulava a gente, via que ele tinha tanto interesse e também nos estimulava. E aí às vezes os confrontos eram mais acalorados, mas eu acho que são próprios aí do folclore político brasileiro, e normal. Seriam as fake news? Não, eu acho assim, às vezes eles Muita tinham gente uns exagerava conflitos. E tal. No YouTube aí você encontra alguns aí dele, mas eu acho que é dentro da arena política ali, acontece, mas fica dentro ali do aspecto político. Verdade. Ele estava se lembrando dias atrás, inclusive a primeira entrevista que ele concedeu foi a mim. Olha, que bacana. Então, quer dizer, foi logo no início desse movimento ruralista, né, da UDR, essa coisa toda. Isso. E eu o entrevistei e ele se lembrou disso. Eu já entrevistei muitas e muitas vezes, né, o governador Ronaldo Caiado, assim como entrevistei outros políticos também muitas vezes, não tantas quanto eu gostaria, porque eu sempre abri espaço, mas eu entendo que os políticos têm uma agenda bastante complicada, e nem sempre é possível que eles estejam presentes, né, nos dias que a gente faz o programa ao vivo ou gravado. Mas, de qualquer forma, ao longo dessa carreira aí de 51, 52 anos aí de jornalismo, eu sempre abri espaço para todo mundo. E Caiado foi um dos que eu entrevistei, o primeiro que eu entrevistei ao longo dessa história. Um programa diferente, você que tem acompanhado o nosso programa nos últimos tempos, percebeu claramente que a gente mudou a linha editorial, mudou o enfoque, mudou, enfim, a forma de levar informações até você. Antes a gente tinha, de um lado da bancada, um político, do outro lado outro político, um de situação, outro de oposição, que acabavam proporcionando muitas vezes debates que ao fim da história não resultavam em nada, né? Então eu resolvi fazer uma coisa diferente, mostrar gente, mostrar o que tem por trás de um político, por exemplo, né? E a gente já recebeu alguns aqui, e hoje estamos recebendo um secretário de Estado aqui de Goiás, que é o Pedro Henrique Ramos Salles. Ele é presidente da Goinfra, que é a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. E aí eu aproveito já esse gancho, presidente, para perguntar, o senhor é político? O senhor pretende ter uma carreira política? Como é que passa isso na sua cabeça? Paulo, na verdade, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Eu nunca vi na minha vinda para cá uma janela para me tornar político, né? Da forma como, por exemplo, você é jornalista e você começa a sua carreira num dado instrumento, um veículo de comunicação, você não acha que você passando por ali vai trabalhar em outro lugar. Você se concentra em ser o melhor ali, o que você está fazendo. E o que dali vai sair é o que o futuro tem para você. Então, assim,
Eu não faço as coisas me concentrando, achando que eu estou me preparando para política ou para ser político. Eu faço as coisas concentrado no que eu sou agora e eu deixo ao futuro que diga o que as pessoas acham, o que o governador acha, diz que aqui no estado tem o Iris Rezende, né, que diz que ele sempre teve esse histórico engraçado. E o senhor é candidato? Ele sempre muito misterioso, costuma dizer assim, eu não sei, deixa a população decidir, né? Essa é uma resposta muito inteligente. Você está ali dando o seu melhor naquilo que você está fazendo. O que é o produto daquilo, para onde que você vai com aquilo, acho que às vezes nem cabe a você querer dizer, deixa que o próprio ambiente decida o seu futuro, né? É como se um jogador que está no São Paulo, no Corinthians, ele está lá querendo fazer gol, ser o melhor jogador possível. Se ele vai para o Real Madrid ou não, isso é o mercado do futebol que vai dizer. Então é algo mais ou menos assim, eu estou concentrado em fazer o meu melhor. O senhor está fazendo gol na Goinfra? Porque a Goinfra sempre foi alvo de 1000 reclamações a cada segundo, né? Olha, é muito difícil você passar pela agência e não receber críticas. E o meu trabalho não é isento de críticas, tem seus problemas como qualquer outro, porque a agência é muito pequena para o Estado, para o gigantismo do Estado. Então é muito difícil você ter êxito em tudo, mas algum êxito nós temos tido, né? Então isso desperta nas pessoas, às vezes, um sentimento. Se você está indo mal, ninguém vai dizer que você é candidato, né? Se você está impopular, não é natural que a pessoa te associe a uma candidatura. Então, se as pessoas me associam a uma candidatura, ao ambiente político, de certa forma, isso não está correto, porque não é o que eu estou buscando, mas me deixa muito feliz, porque muito possivelmente essa associação se dê ao fato de que talvez a gente esteja executando um bom trabalho e isso gere uma popularidade. Na sua família tem algum político? Não. Não tem? Não tem tradição de... Minha família não tem tradição. Pois é, mas quando o senhor foi convidado para vir para cá e fez a entrevista com o Ronaldo Caiado lá atrás para trabalhar com ele, quer dizer, é um ambiente político. O senhor não respirava política? O senhor nunca pensou, um dia ainda vou sentar numa cadeira de senador, de deputado? Eu vou te falar que, assim, eu sempre fui um sujeito desgostoso da política. Profundamente desgostoso da política. Por quê? Olha, o senhor não acredita em político? Não. Assim, na verdade eu acredito na política, que a política é o caminho. A boa política, a gente não pode jamais marginalizar a política, porque a política ela é um instrumento do bem, necessário. Às vezes o sentimento negativo não é com a política, mas com algumas crenças políticas que você tem e que com o tempo vão te mostrando que não era nada daquilo, ou que te frustrou, né? Acho que a sociedade brasileira, de uma forma geral, tem um pouco desse sentimento, né? De frustração com a política, mas ao mesmo tempo acho que a gente sabe, né, como um todo, a sociedade como um todo, da importância da política, da boa política, e a gente tem que acreditar na política. Se o senhor tem essa convicção de que tudo passa pela política, por que não então entrar na política? O senhor está descartando de vez ou deixou uma porta aberta, bem aberta, quando o senhor respondeu na pergunta anterior, que nesse momento o senhor não fala nada? Quer dizer, isso aí significa deixar a porta aberta? Paulo, você pode fazer essa leitura, e eu não vou te dizer que ela está totalmente equivocada. O que eu acho é que, assim, a minha vocação, ela não está tanto na política. Eu sou muito mais apaixonado e realizado na gestão do que na política. Mas, assim, a vida tem suas idiosincrasias, né? Suas mudanças inesperadas. Eu sou um sujeito que eu fiz especialização em direito tributário. Eu comecei a minha vida no fisco do Distrito Federal, pública. Eu era assessor de um ministro do Supremo Tribunal, ou seja, minha vida, eu fiz mestrado na Escola de Direito lá do ministro Gilmar Mendes, no IDP, em Brasília. Então, assim, eu fui forjado no direito, né, na área jurídica pura, né, no judiciário.
E hoje eu estou na gestão de uma agência de infraestrutura. Assim, a vida, Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Então, assim, a vida, ela te leva, às vezes, para lugares que você não espera. Eu não acredito que a minha vocação para a política seja maior do que a para a gestão. Eu acho o contrário. Mas é como eu falei, o amanhã a Deus pertence. E se o governador Ronaldo Caiado chamar o senhor e falar, Pedro, vem cá, vamos conversar aqui. Eu preciso que você seja candidato a deputado ou estadual ou federal, seja lá o que for. O que é que o senhor responde para ele? Olha, eu acho que ele vai ganhar poucos votos com isso, né? Eu não acho que eu tenha votos para ajudá-lo. Provavelmente, se ele precisasse de um convite desse, porque provavelmente ele esteja precisando de chapas e votos, né? Eu teria pouquíssimos votos a contribuir. Mas, assim, eu tenho um compromisso com ele de princípios, de amizade, de propósitos. O auxiliei no Senado, o auxiliei na transição, no seu plano de governo, estou aqui no governo já em tantas funções, tantas quantas ele precisou. E é uma pessoa que eu gosto muito e se algum dia ele precisasse, não teria problema de atender, mas, mas o senhor... acho que ele não ganharia muito com isso. Mas o senhor conhece muitos, por exemplo, é inevitável que o senhor conheça prefeitos. Sim. O senhor viaja muito por esse estado, né, exatamente sim. fazendo esse trabalho de recuperação de estradas, e é natural que o senhor converse com prefeitos, com vereadores, com as lideranças políticas de cada região. Todos os prefeitos são testemunha e podem depor isso que eu vou falar. O meu assunto com todos eles é sobre GOs. Eu não converso de política com prefeitos. Assim, eu não sou um assessor político do governador. Conversa assim, se num momento de descontração você dá uma opinião, mas tento não entrar nesse ambiente, até porque o Estado tem os seus políticos, tem a sua bancada, tem as suas assessorias políticas que fazem a política, então eu deixo para esse ambiente esse tipo de diálogo. E comigo a gente trata das rodovias, das manutenções, da sinalização. Como é que foi o senhor sair do direito para cuidar de manutenção de rodovias? O senhor tinha algum conhecimento sobre isso? Não, é porque assim, para você ser o titular de uma pasta, o importante é que você tenha elementos básicos de gestão pública e de pessoas, né? Você tenha experiência com o ambiente público, as leis, regras, normas, princípios do ambiente público governamental e que você tenha uma noção de gestão de pessoas. Certo? Então esses são os dois elementos que eu me sinto preparado hoje para gerir um hospital. Você não é médico e tal? Não, mas eu vou trazer os técnicos para perto de mim, gerir pessoas, entender aquele ambiente público e iniciar uma gestão. Então você não precisa tecnicamente ser um engenheiro para conduzir bem a Goinfra. Você pode ser um presidente da Goinfra. Claro, o conhecimento finalístico da área sempre é uma contribuição grande, mas se você for um cara que está disposto a estudar, souber se aproximar das pessoas certas, boas e técnicas, que conhecem aquele órgão na sua área finalística e souber delegar, souber dialogar, você consegue suprir essa ausência. É mais ou menos o que disse Bolsonaro quando perguntaram a ele que ele não conhecia nada de economia, ele falou, mas vou botar alguém que conheça e eu vou comandar. Seria mais ou menos isso? Bom, aí eu já acho que a resposta dele é um pouco, talvez, assim, seria delegação demais, né? Não, eu não sei fazer, mas eu sei quem faça, né? Eu já não acho assim tão extremado. Eu acho que você tem que ser um cara que seja, no mínimo, um estudioso daquilo, para que num curto intervalo de tempo você tenha ali um mínimo básico para dialogar com os profissionais da área finalística, né? Então, assim, claro, uma secretaria de saúde é importantíssimo que um médico, né, alguém que entenda de gestão de saúde, a professora Fátima, nossa professora na educação, alguém que tenha vivenciado.
Ajuda. Mas a gente tem o presidente da Organização Mundial da Saúde, o Adhanom, que não é médico. Exato. É isso que eu estou falando. No ambiente público, se você entende de gestão pública e você é um cara que está disposto a estudar e se dedicar com intensidade e sinceridade, você pode fazer uma boa gestão mesmo não sendo um profissional finalístico daquela área. Quando o senhor assumiu a Goinfra, que antigamente se chamava AGETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, me parece que é isso, muito se falava em possíveis irregularidades naquele órgão. O senhor conseguiu provar algum? O senhor conseguiu ver se isso era verdade? Olha, acho que os meios de comunicação conseguiram, né? Assim, fatos que foram tornados públicos, né? De jornais, de prisões. Então, acho que isso mostra que alguma coisa de errado havia. Aquilo que eu identifiquei que estivesse em contrariedade com as normas e as leis, eu encaminhei ao Ministério Público, às sindicâncias, aos ambientes lá adequados para essas apurações e cabe aí às autoridades, né, que são as responsáveis, concluir. Mas até agora não concluíram? Bom, não teve resposta houve ainda? Proposituras de medidas judiciais aí, né? Então, transitado em julgado ainda não. Né? É fácil trabalhar num governo, seja em qual função for? Não. Um dos ambientes mais difíceis que existem é o governo, né, de você trabalhar, porque hoje, com o nível de informação e interação, né, que existe na sociedade, redes sociais e tal, às vezes a cobrança vai às margens do insustentável, né? A ansiedade da população, a frustração e você ter que respeitar isso, né? A legitimidade disso, porque é legítimo, né? E ao mesmo tempo ter a serenidade de não permitir que aquilo te abale para que você esteja concentrado em fazer bem o que você tem que fazer. Muito bem, para não dizer que a gente não falou sobre política, presidente, eu queria falar, até porque o senhor vem lá de Brasília, onde o senhor viveu e vive ainda, né, um ambiente político, né, o senhor conhece tudo que acontece lá dentro. Eu queria saber como é que o senhor tem analisado esse momento político pelo qual passa o Brasil. Bolsonaro, Lula, STF, ao qual o senhor pertence, enfim, se é que o senhor pode fazer uma análise também sobre isso, fique à vontade, mas eu gostaria de saber como candango, como brasiliense, mas principalmente como cidadão brasileiro, como é que o senhor vê a política hoje? Nós vamos terminar em quê? Em que é que vai dar essa confusão toda que a gente vê que não termina nunca? Paulo, desde a redemocratização do país, a eleição é do PT, algum candidato de ocasião do Partido dos Trabalhadores, e o sentimento anti-PT, e aí pelo adversário do momento, né? Foi o Fernando Henrique, foi o Aécio Neves, hoje é o presidente Bolsonaro, será também na próxima, pelo que tudo indica. Então você percebe que o país, ele é naturalmente um país dividido, né? Você tem no conjunto social um contingente muito grande da nossa população com uma visão de mundo progressista, uma pauta de costumes mais flexível, né, mais aquela coisa tendente à esquerda mesmo, e a ala conservadora nacional, né? É muito difícil, aí a ciência política explica, é muito difícil você num país dividido ao meio, você fazer uma condução ideológica do país. Porque fatalmente você vai estar desagradando 50% do país. Isso gera o quê? Isso gera ruptura política, crise, enfrentamento. Então eu sou uma pessoa que eu acredito que um país como o Brasil, dividido, o presidente não pode ser ideológico. O presidente ele tem que ser o máximo
neutro possível, ainda que ele venha de um lado ou de outro. Pois é, mas se houver e vai haver a disputa, fatalmente haverá a divisão do país. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no ambiente político é natural que você seja ideológico, mas ao assumir o comando do país, você não pode mais sê-lo. Então eu acho que para o futuro do Brasil está muito claro, assim, o que deve ser feito. A gente tem que ter uma linha mais de centro, a gente tem que ter as reformas, a reforma tributária, a reforma administrativa. A gente tem um norte definido quase que como um consenso nacional, mas a gente se perde em discussões ideológicas e acaba não avançando para onde a gente deveria. Então, eu tenho muita dificuldade de ver, talvez, um presidente de esquerda muito ligado à sua ideologia, como foi a presidente Dilma, ter sucesso, e no outro extremo igualmente. Por quê? Porque se você fizer uma condução ideológica, como o país está dividido ao meio, simplesmente metade do país não está com você. Claro. Então, e é o que a gente tem visto. E né? é o que a gente tem visto. Então, acho que qual foi o êxito do ex-presidente Fernando Henrique e dos primeiros mandatos do Lula? Apesar de cada um vir da sua ala ideológica, eles, eu acho que em alguma medida respeitaram consensos, né? E conduziram o país em cima desses consensos e conseguiram concluir seus mandatos. Goste ou não, aí vai do juiz e a avaliação de cada um. A avaliação sua sobre o governo Bolsonaro, qual é? Bom, eu votei no presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento eu acreditava na equipe que estava sendo montada, mas acho que a coisa se perdeu, não houve um diálogo com o Legislativo e não conseguiu implementar aquilo que vendia ser, aquilo que aparentava ser, então eu acho que não foi feliz o presidente na sua gestão. Tá bem. Próxima eleição, o senhor vai ficar feliz? Vai ser candidato mesmo ou não? Não serei não. Deixa disso, né? Deixa para quem sabe que é do segmento. Tá bem. Pedro Henrique Ramos Salles, presidente da Goinfra, que é a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter estado presente aqui conosco, né, fazendo esse home office aqui que a gente está fazendo. Né? O senhor contou um pouco. Eu acho que a gente vai precisar de mais um programa para conhecer um pouco melhor ainda o senhor. Mas foi muito bom o senhor ter vindo, foi muito legal, gostei muito da entrevista. Muito obrigado. Paulo, eu que agradeço. Como disse, uma oportunidade ímpar para a gente falar um pouco além daquilo que é a nossa rotina diária. E foi muito divertido, muito agradável e estou aberto aí para novos convites. Muito obrigado. Tá bem, da próxima vez o senhor traz o cavaquinho. Tá certo. Tá? E canta aquelas músicas do Raça Negra. Tá certo, tá certo. Tá bem, obrigado, presidente. Valeu. Foi um prazer. Obrigado a você também, telespectador. Muito obrigado pela companhia. A gente volta na semana que vem e eu espero que você continue nos acompanhando também. Um grande abraço a todos, uma boa noite.